Durante o tempo que Jesus esteve aqui nessa terra, ele fez coisas extraordinárias, milagres, maravilhas. E Jesus ele tinha uma forma toda peculiar de ensinar coisas profundas, de tocar a alma das pessoas com os seus ensinamentos. Em determinado momento, Jesus ele sai ali dos arredores do Mar da Galileia, ele vai para uma outra região, uma região gentílica, a região de Tiro e Sidom, é onde habitavam os cananeus. E ele está em um determinado lugar, de repente chega uma mulher e ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? A minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus ignora aquela mulher, ele não dá resposta alguma para ela, fica em silêncio, não dá atenção para aquilo que aquela mulher está falando. E ela persiste ali ao ponto de incomodar os discípulos. Eles chegam a Jesus e diz: Mestre, despede ela, ela vem gritando atrás de nós. Jesus olha para os discípulos e ele diz: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse momento a mulher se aproxima, se prostra, adora Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Jesus olha para aquela mulher e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher tem uma reação extraordinária. Ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquilo chama a atenção de Jesus, aquilo toca Jesus e ele diz: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu desejas. E o texto diz que naquele momento a filha da mulher foi liberta daquela possessão demoníaca. Isso está narrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. E tem algumas coisas interessantes ali para a gente aprender. Primeiro é o contexto que acontece esse episódio. Essa mulher, ela era grega, de origem sírio-fenícia. E a Grécia, na época, ela era considerada como o berço da civilização, o berço da sabedoria. Era onde estavam centralizados os maiores pensadores, os maiores filósofos que entendiam de cultura, de arte, entendiam de muitas coisas, eram pensadores, né? Eles se intitulavam como sábios e eles eram reconhecidos pelo mundo como sábios, como entendedores. A Grécia era reconhecida pelo mundo como o berço da sabedoria, o berço da civilização. Mas por conta disso, desenvolveu ali no coração dos gregos o orgulho, a arrogância, a prepotência. Eles achavam que eles eram superiores. Eles menosprezavam os outros. Eles achavam que sabiam tudo, que tinham respostas para todos os tipos de pergunta. Eles achavam que a sabedoria estava apenas com eles. E por conta disso se tornaram orgulhosos. Essa mulher era grega. E Jesus sabe como lidar com o orgulho nas nossas vidas. Veja só, isso é tão verdade que a Bíblia é repleta de textos que se refere a Deus falando, confrontando as estruturas de orgulho. No livro de Salmos, no Salmo 5, verso 5, diz que os arrogantes não permanecerão na casa do Senhor. No Salmo 75, verso 7 diz: Deus abate os soberbos. Em Provérbios, no capítulo 8, verso 13, diz: o temor ao Senhor se resume em odiar o mal, a arrogância, o orgulho e os maus caminhos. Quer temer ao Senhor? Odeie a arrogância e o orgulho. Em Provérbios também, no capítulo 15, verso 25, diz que o Senhor arranca, ele derruba a casa do soberbo. E para finalizar aqui a nossa linha de raciocínio, em a carta de Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz: Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes.
Deus tem uma forma toda peculiar de confrontar as estruturas de orgulho que existem nos nossos corações. Eu penso que cada ser humano ele tem um resquício de orgulho na sua vida. Alguns de uma forma mais acentuada, outros um pouco mais amena, alguns já exteriorizam aquilo, outros ficam no escondido, mas cada um tem um resquício de orgulho. Eu digo isso porque o pecado número 1, na minha concepção, o pecado número 1 de Satanás, de Lúcifer na época, foi o orgulho. Ele quis ser maior que Deus. E por conta da natureza pecaminosa, o ser humano é de uma natureza pecaminosa, eu penso que isso passou para todos os homens. E Deus quer confrontar isso nos nossos corações. Jesus quer nos ensinar, Ele quer derrubar essas estruturas de orgulho. Como? Nos ensinando a ser humildes. Existe uma forma de nós desenvolvermos isso, existe uma forma que Jesus nos ensina. Veja, com essa mulher, para tratar a arrogância e o orgulho dela, a princípio Jesus ignorou, Jesus não deu atenção. Nesse caso específico, veja bem, Ele sabe como lidar individualmente com cada um de nós. Com essa mulher foi assim. A mulher veio até ele não deu atenção. Ela persistiu, ele, como que novamente ignorando ela, falou com os discípulos. Ela se prostrou, adorou e ele comparou as pessoas daquela região como cachorrinhos. E ainda assim ela, se submetendo àquilo que Jesus queria ensinar, ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí aquilo chamou a atenção de Jesus, como que dizendo, eu consegui tocar na onde eu queria no coração dela. E disse, mulher, grande é a tua fé. Naquele momento ela foi curada. E por conta da cura dela, a filha dela foi liberta. Às vezes Jesus vai tocar em áreas delicadas das nossas vidas, mas para confrontar as estruturas de orgulho que tem nos nossos corações. Olha só, por conta do orgulho daquela mulher, a filha dela estava endemoniada. Às vezes por conta do nosso orgulho, o meu, o seu, o nosso orgulho, nossos filhos estão sofrendo, estão em cadeias infernais. Às vezes não estão possessos por demônios, mas estão com feridas emocionais, estão com ressentimentos, estão magoados por conta do nosso orgulho, por conta do nosso comportamento, por acharmos que sabemos tudo, que podemos tudo e às vezes não damos a atenção necessária aos nossos filhos. O orgulho, tem um pensador que diz que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem, acha que não tem, mas quem está ao redor sabe que tem. E às vezes quem tem, nega que tem. Mas aqueles que estão perto, sabem que aquela pessoa tem. É a mesma coisa do orgulho. Às vezes tentamos esconder, e ele é sorrateiro. E Jesus, ele quer nos ensinar a lidar com essas estruturas de orgulho, a derrubar essas estruturas nas nossas vidas. Isso é um aprendizado, é gradativo, é processual. Jesus, em determinada feita, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, ser humilde é um aprendizado. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele era Deus, e ele deixou a sua glória, deixou o seu trono de glória, se rebaixou, se tornou homem. Viveu nessa terra sem pecado. Pegou o meu e o seu pecado e levou na cruz. Ele se rebaixou, ele foi humilde. Ele tinha toda a sabedoria, mas ele não ficava batendo no peito e dizendo que era sábio. Ele era humilde e ele amava as pessoas. Uma das formas de você aprender a ser humilde é gratidão. É agradecer a Deus que tudo que você tem não é pelos seus méritos próprios, mas é Deus quem deu. A família que você tem foi Deus quem te deu. O ar que você respira não é seu, foi Deus quem deu. A saúde, o emprego, os amigos que você tem. Deus é tudo em todos. Nós precisamos reconhecer isso. Que sem Deus, que sem Jesus nós não somos nada. Somos dependentes, totalmente dependentes de Jesus. A sabedoria que talvez nós tenhamos limitada, foi Deus quem nos deu. Então não se coloque como superior a ninguém. Não menospreze ninguém. Seja humilde. Exercite isso na sua vida. Aprenda isso gradativamente. Seja grato. Reconheça que tem pessoas mais sábias que você. Esteja em um processo de aprendizado continuamente.
Nós estamos sempre aprendendo. Não queira ser melhor do que ninguém. É um aprendizado. Humildade derruba as estruturas de orgulho que existem nos nossos corações. E quando nós aprendemos isso, nos tornamos humildes. Os nossos filhos são libertos, porque nós vamos dar atenção, uma atenção maior para eles. Vamos educá-los de uma forma muito melhor. Vamos tratá-los com decência, com moral, com carinho, com atenção, com amor. Peça ajuda para Jesus, para que as estruturas de orgulho na sua vida sejam derrubadas por terra e que a humildade seja uma característica que, assim como foi em Jesus, possa ser destacada na sua vida. Jesus veio para nos ensinar isso. Que nós venhamos aprender, como aquela mulher, Cirofenícia, que apesar de ser grega, se submeteu. Que apesar de estar em um ambiente onde tinha toda a sabedoria, era o berço da civilização, ela se submeteu ao tratamento do mestre, foi curada e a sua filha foi liberta. Nem todos nós sabemos todas as coisas. Às vezes pessoas estão se afastando de nós porque não suportam mais a arrogância nas nossas vidas. Não suportam mais o orgulho nas nossas vidas. Pessoas estão nos abandonando. Amigos estão nos abandonando porque somos orgulhosos, porque somos arrogantes, porque somos prepotentes e não estamos nos apercebendo disso. Seja humilde. O humilde vai atrair pessoas para perto de si. É gostoso estar perto de uma pessoa humilde. É bom, a gente aprende. Se torna um ambiente saudável. Nós passamos a ter uma vida emocionalmente saudável. Guarde isso no seu coração. Reflita. Seja humilde. Deixe Jesus derrubar as estruturas de orgulho que existem no seu coração. E com certeza a cura ela vai chegar. E a libertação também vai ser uma verdade na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.